Estamos de volta e, gente, seu carro merece um tratamento especial. O Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e, para você esperar, uma sala climatizada com um minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes e cadeiras, também sofás. Lava Jato do Zé, direção Senhor Marcelino, o Popular Zé, Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10. Telefone 994494786, bem atrás do Lanche Filho da Fruta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o professor Dr. Plínio José Monteiro, superintendente do Hospital Getúlio Vargas. É só conferir. Como que a gente vai? Isso é até um pouco cômico, porque como que a gente vai botar na cabeça deles que a gente tem um tipo de vida que vai ser bom para eles? Tem um trabalho psicológico, você faz um trabalho antes ou simplesmente diagnóstica? Se é o caso cirúrgico, faz a cirurgia. Se é o caso de um clínico, então vai se tratar clinicamente? Edson, eu sou, logicamente, além de ser médico pediatra, sou professor da Universidade Federal do Amazonas, né? Eu estou percebendo pelas respostas. Professor de ética médica na Faculdade de Medicina, de Bioética. E um dos princípios que a gente ensina para o nosso aluno e discute é o princípio da autonomia, né? O que é o princípio da autonomia? Eu acho que talvez a gente tenha que aprender mais com os indígenas do que eles conosco, tá? Com certeza. Eu acho que uma das coisas importantes é respeitar a cultura, né? A gente não adentra numa comunidade ribeirinha, não adentra numa comunidade, numa aldeia indígena, né? Para mudar culturas, mas pelo contrário, para aprender com eles, né? E para com eles trabalhar essas necessidades que eles têm de saúde. Então, em momento algum, nós vamos fazer essa intervenção de aculturação, né? Essa intervenção de mudança de hábitos, porque eles têm os hábitos deles, devem ser respeitados. O que nós, evidentemente, enquanto estiver sob a nossa responsabilidade, cuidaremos para terem aqui os melhores acessos aos alimentos, ter acesso ao cuidado que o hospital vai prover, mas, nesse sentido, não interferiremos nessa questão. Eu quero até te contar uma história. Eu era, na época, já estava formado, era professor já, e o Dr. Raimson Monteiro, cirurgião geral e cirurgião vascular, atendendo um paciente indígena que tinha sido picado por uma surucucu, e a surucucu faz um tipo de lesão bastante grave, uma necrose bastante grave, né? Esse paciente apresentava o que a gente chama de síndrome compartimental, ou seja, um inchaço muito grande pela ação do veneno na perna do paciente, aquilo fica tipo uma bomba prestes para explodir, e há necessidade de abrir, fazer uma limpeza, para tirar aquela pressão ali, porque aquilo compromete os vasos, os nervos, tudo mais. E juntamente com o indígena que chegou aqui para o atendimento na cirurgia, veio o pajé, né, veio o médico dos indígenas, e se apresentou aqui e disse que estava fazendo os rituais de pajelança, usando os produtos, os medicamentos que eles tinham disponíveis na tribo, e queria continuar fazendo isso aqui, absolutamente permitido. O Dr. Raimes, inclusive, acho que, se não me engano, era o diretor na época do hospital, disse, não, vamos fazer juntos, né? O senhor faz o seu lado e eu faço a cirurgia, façamos a cirurgia e façamos os procedimentos da pajelança, das curas que o senhor tem. Só evite acender fogueira aqui dentro da enfermaria, porque senão vai dar certo. Então, ou seja, ao mesmo tempo que respeita a cultura, respeita a biossegurança do hospital também, né? Então, isso é uma coisa emblemática, importante, para mostrar o quanto isso é importante. Enfermarias, né? Nossas enfermarias aqui contam com camas. Nós somos acostumados a dormir em camas, mas eles não. Então, muitas das vezes, você tinha ali o apoio para o acompanhante e ele dormia numa esteira embaixo da cama do paciente, né? Ou o paciente pedia, muitas vezes, né, para que fosse atado uma rede para poder dormir melhor. E, às vezes, tinha dificuldade para dormir, né? Já não basta estar tudo aceso, o barulho de trabalho, né, da enfermagem o tempo todo na madrugada ali, fazendo a coleta de material, coleta de exame, fazendo os procedimentos. Então, tinha dificuldade, né? Eu lembro bem, né, nas UTIs pediátricas, na UTI neonatal, que tem os recém-nascidozinhos,
Às vezes, dentro da incubadora, tinha uma redezinha e o recém-nascido lá, o prematuro indígena, dentro da redinha, na incubadora. Isso é importante, é um resgate da cultura, né? É importante isso, né? Doutor, esse respeito é necessário. Queria fechar, então, esse programa com uma coisa que eu acho que é muito importante e muito essencial dentro de uma gestão, que é o problema de RH. E, principalmente, quando se leva para a área da saúde. Como é que o senhor está gerindo isso? Essa é uma pergunta muito boa para fazer, não só para mim, mas também para a própria sede da EBSER em Brasília e também aqui para a Secretaria Municipal Estadual de Saúde, que são nossas parceiras. Te passo o link. Não, exatamente, são nossos parceiros. Nós temos hoje, dentro do Hospital Universitário Getúlio Vargas, até pela história, né, o Hospital Universitário Getúlio Vargas, lá na década de 1980, com a extinção, né, do INAMPS, ele era muito mais complexo em termos de RH. Nós tínhamos aqui pessoas ligadas ao INAMPS, do governo federal, estadual, municipal, pessoas contratadas da própria universidade. Era muito mais complexo, né, a quantidade de vínculos diferentes que tinha no hospital anterior. Hoje nós temos praticamente, a grosso modo, né, 3, né, digamos 4 tipos, né, de vínculos, né, ou de tipo de funcionários ou servidor público. O RJU, que é o regime jurídico único, que é da Universidade do Amazonas. Nós temos os funcionários, né, os empregados, né, da EBSER, empregados públicos, né, que são contratados pela EBSER, pelo sistema, né, de CLT. Né. Temos também aqui os terceirizados, para algumas atividades meio, e temos ainda aqueles contratados das empresas médicas, no caso nosso aqui, as duas cooperativas, né, cooperativa de intensivistas da UTI e de anestesiologistas, né, que fazem os anestesias no procedimento cirúrgico. Então nós temos essa pleiade de diferentes vínculos, né, tanto públicos quanto privados, né, parceiros que são todos aqui, e a essa complexidade nós temos sempre necessidade, né, de RH. Mas uma das coisas que nós estamos fazendo nessa gestão é identificar, né, de que forma nós podemos alocar esse recurso humano, que a princípio em algumas áreas é escasso, mas alocar da melhor forma possível. Porque também muitos dos nossos funcionários, o hospital, acabamos de falar no início da entrevista, ele é sexagenário, e mais sexagenários são alguns dos funcionários que aqui estão, né? Então, respeitar essa condição, muitas vezes, né, de limitação de saúde das pessoas que estão aqui trabalhando para ganhar o seu dia a dia, ganhar o seu pão, sobreviver como funcionários que somos, né, como funcionários públicos ou empregados públicos que somos, e, evidentemente, nós temos que adequar as atividades a essa realidade, né, desse funcionário. Não tenha dúvida que é um desafio, né, mas é um desafio que a minha equipe, né, tem cuidado nos últimos meses aqui de forma exemplar. Volto a dizer, o que melhor temos aqui são as pessoas, né? Então, gente que cuida de gente, mas também, outra coisa importante, nós temos que ser gente que cuida da gente. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, né? Então, a função de um líder, de um gestor, um cargo como esse que a gente ocupa nesse momento, é de permitir que as pessoas deem o seu melhor, que os talentos, de fato, funcionem da melhor forma possível, mas respeitando também as limitações e as potencialidades das pessoas que aqui estão. Então, jamais iremos cobrar coisas absurdas, mas iremos, logicamente, contar com o apoio e o trabalho de todos que aqui estão para fazer desse hospital o que ele sempre foi e sempre será, uma excelência na atenção à saúde no estado do Amazonas. Este é o gestor, Dr. Monteiro, do Hospital Getúlio Vargas. E isto é Manaus, que tem a honra e o prazer de estar levando para vocês informações como essas que nós acabamos de passar. Isto é que prova como o nosso trabalho está chegando até você. Por quê? Porque tem coisas que você não sabe que existe na nossa cidade, mas existe. Eu, por exemplo, fiquei perdido dentro do hospital. Por quê? Porque eu não conhecia. Eu conhecia o Getúlio Vargas, o pronto-socorro, esse eu conheci, mas o hospital em si mesmo eu não conhecia. E tamanha foi a minha surpresa de saber tantas coisas que é feita aqui, uma cirurgia de alta complexidade. Eu vou assumir ainda um compromisso com vocês e ainda vou mostrar uma cirurgia dessa de alta complexidade, para vocês verem como a coisa é complexa realmente e é muito difícil. Doutor, só nos resta dizer muitíssimo obrigado pela gentileza
de nos receber, também ao pessoal da comunicação, nosso muito obrigado por nos receber e nos encontramos então. Estamos à disposição, o que o senhor precisar pode nos acionar. Eu queria concluir agradecendo, né, a oportunidade de estar no seu programa, um programa que é muito querido da nossa cidade, programa longevo, né? Há várias décadas está aqui. E o HUGV também é Manaus. Então, se isto é Manaus, o HUGV também é Manaus, também é Amazonas, é a região amazônica. Mas eu tenho certeza que há um viés nesse carinho todo que você tem com o hospital, porque depois do procedimento que o retinólogo, o Dr. Rafael Pereira, fez em você, você está vendo o HUGV com muitos bons olhos, né? Com certeza. Com certeza é isso. Com certeza. Nos encontramos então no próximo sábado às 7h30 da manhã, sempre com um assunto tão bom quanto este. E olha, mãezinha, paizinho, está na época da vacina. Vamos vacinar. Por quê? A morte gosta de velhinhos, hein? Não se preocupem, se preocupem, porque uma gripe é fatal. Quem mata velho é queda e gripe. Então, gente, nosso muito obrigado e até sábado, se Deus quiser.